No ar, Cássia. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa aqui pelo Conexões Periféricas RP. Hoje a gente tem a presença da Tatiana Roque, né, candidata a deputada federal pelo partido PSB. E o nosso tema aqui é sobre eleições e participação política das favelas, a representatividade, propostas e compromissos de candidaturas 2022, né? E aqui a gente tem um roteiro, né? Meu nome é Cássia, né? Eu nem falei, Cássia aqui do Conexões. A gente vai seguir um pequeno roteiro, né? A apresentação do candidato, a apresentação do partido, atuação política, proposta para o mandato, e a gente vai abrir depois, né, as perguntas aqui dos nossos ouvintes e compromissos, e por último, as considerações finais, né? Dar um alô aí para o Douglas, nosso companheiro, pessoal do Conexões também, né? O Fernando, a Jéssica, o Cássio, o Geraldo, que faz esse movimento lindo aqui no nosso coletivo. E é isso, vou passar aqui rapidinho para o Douglas, depois a gente já parte para a Tati. Maravilha. Boa noite, Cássia. Boa noite, Tatiana. Boa noite, galera. Estamos iniciando aí mais uma roda de conversa. Compartilhe aí para geral, que é muito importante a gente ter a oportunidade de conhecer essa professora, né, candidata a deputada federal, que certamente dialoga bastante com a gente. Hoje a gente está com um tempo mais curto, porque ela está com uma agenda super apertada, mas é importante enfatizar que ela fez questão de dialogar aqui com a gente, né? E a galera que senta para conversar com a favela, com a periferia, já mostra desde o início da campanha com quem que quer sentar, com quem quer propor, né, políticas públicas e ações quando estiver lá eleita e assim que assim seja. Tati, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente trocando essa ideia. Uma honra recebê-la aqui, né? Sei que você está circulando por Rio das Pedras, está com uma campanha bonita aí em várias outras partes do Rio e seja muito bem-vinda. Tá? Passo a palavra para você se apresentar agora para a galera que ainda não teve a oportunidade de te conhecer, né? A galera de Rio das Pedras e do entorno, a galera que acompanha a gente, então, tô com a palavra. Gente, primeiro queria agradecer demais a esse convite, né, do Douglas, da Cássia. Não é a primeira vez que estou aqui no Conexões, já vim uma outra vez para falar de renda básica, né? A gente já tem um trabalho aí, que agora já tem até um tempinho juntos, né, no Núcleo Renda Básica do Rio, lá também várias atividades que a gente já fez no Rio das Pedras, fizemos o curso da Juventude do Clima. Então, eu acho que isso aqui também é produto de uma interação maior, né, que a gente já vem tendo com essa juventude que vocês organizam aí em Rio das Pedras e que eu acho que é um trabalho realmente fenomenal, né? Então, todo o meu reconhecimento a esse trabalho. Então, vou me apresentar, já dizendo que, né, podem contar comigo para o que der e vier. Eu, eleita, quero ser uma representante também de vocês, né, nessa interlocução, levar as pautas de vocês para o Congresso Nacional, fortalecer essas pautas. Eu sou professora da UFRJ e lutei muito pela democratização da universidade, né, pelas cotas, pela expansão, pela democratização, pelo Reúne. Fui presidente do Sindicato dos Professores da UFRJ em um momento de cortes de verbas drásticos, né, que inviabilizam, na prática, a política de expansão de cotas de democratização, que esses estudantes que entram com essas políticas, eles precisam de assistente estudantil, alojamento, bandejão, bolsas, né, políticas de permanência. Então, eu sempre fui muito engajada nessa causa, e a minha candidatura surgiu daí, justamente, dessa luta contra os cortes de verbas na universidade, que são hoje um espaço de transformação social, de perspectiva para a juventude, né? Além disso, eu tenho defendido muito a questão ambiental, né? Uma pauta de enfrentamento das mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente tem visto que as consequências das mudanças climáticas não são coisas abstratas, longínquas, lá para o pessoal do Polo Norte, não são coisas bem concretas. A gente teve uma juventude do Rio das Pedras no nosso curso, né, de mudanças climáticas, fizemos uma visita, inclusive, ao Rio das Pedras, mostrando como as consequências, né, de uma série de questões ambientais são sentidas na pele aí, né, no Rio mesmo, o Rio das Pedras, né, que tem a questão aí do assoreamento, das enchentes, e tudo isso tende a se agravar com as mudanças climáticas. Então, esse problema é muito fundamental, né? E, além disso, defendo a renda básica, né? A renda básica de cidadania,
como um direito, aqui todas as pessoas devem ter direito, devem ter acesso a uma renda garantida, né, independente do trabalho, uma renda mínima de sobrevivência que permita às pessoas terem dignidade. Né? Então, essas são minhas pautas principais, uma questão que me mobiliza muito para entrar na política. Eu não sou da política ainda, né? Eu sou professora, agora que eu quero ser deputada, porque eu acho que a gente precisa realmente fortalecer essa pauta, principalmente do combate às desigualdades. Né? Então, eu acho que nós, que nunca nos envolvemos na política, agora a gente precisa se envolver mais, né? Porque a gente tem sofrido muitos ataques, esse campo da extrema-direita, fascista, racista, homofóbico, preconceituoso, machista, tem se fortalecido muito e a gente não pode deixar, né? A gente precisa resistir. Então, também quero ser essa voz dessa resistência lá no Congresso Nacional. Maravilha, Tatiana. Acho que essa síntese, né, e da sua apresentação, obviamente, pelo tempo, já mostra aí um pouquinho que as suas lutas, né, a sua trajetória de luta tem muito a ver com as nossas demandas, né? Seja a questão ambiental, seja a questão do acesso à universidade pública. Em Rio das Pedras a gente tem alguns pré-vestibulares comunitários, né? Isso é uma luta antiga da gente inserir a nossa galera superpotente da favela na universidade pública. E essa luta que você fez, que você faz, né, trava na universidade por políticas de cotas e políticas de permanência, né, que também é fundamental, acho que é muito importante. Você tocou um pouquinho aí na questão da renda básica. Eu sei que você teve aqui em outro momento, mas queria que você só desse um outro panorama para a galera entender assim, rapidamente o que se trata, o pessoal que não teve oportunidade naquele momento, que é uma pauta aí, certamente, da sua candidatura, que é muito importante para a gente que vive na favela, com uma precarização cada vez maior do trabalho. Exato. Gente, então, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Né? Na pandemia, a gente, junto com várias entidades da sociedade civil, a gente lutou muito pelo auxílio emergencial, né? E que foi o que sustentou, aí, né? Fez com que as pessoas conseguissem atravessar minimamente a pandemia. E eu acho que com isso a questão da renda básica ficou mais concreta. A renda básica é isso, né? É as pessoas terem um direito à renda para atravessar crises, para terem direito a parar de trabalhar em algum momento, né? Não terem que trabalhar de dia para comer de noite, né? E não terem todos os seus direitos associados apenas ao emprego formal. Porque hoje em dia, assim, quem tem emprego formal tem vários direitos, quem não tem um emprego formal não tem direito nenhum. Né? Então, não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que repensar o nosso sistema de proteção social para que esses outros tipos de trabalho, o trabalho na cultura, o trabalho intermitente, o trabalho de ativismo, né, político, ambiental, todos esses trabalhos que a gente faz, que não são necessariamente emprego formal, tem que ter uma remuneração, né? Tem que ter acesso a uma renda garantida. Porque o nosso sistema de proteção social ele vem do pós-guerra, de uma época em que o principal tipo de trabalho era o trabalho na indústria. Então, você tinha um emprego na indústria e os direitos eram associados ao emprego. Agora não é assim, gente. O mundo do trabalho está mudando. A gente tem automação, robotização, a gente tem setor de serviços, a gente tem trabalho na cultura, a gente tem esse trabalho ativista que vocês fazem em Rio das Pedras. E tudo isso não passa necessariamente pelo emprego formal. Né? Então, a gente precisa de um direito à renda, justamente para que essas pessoas tenham alguma proteção social que não dependa do emprego e que possam ter um mínimo garantido, mesmo que elas um dia precisem ficar sem trabalhar, que elas atravessem uma crise como foi a crise da pandemia, né, que elas fiquem doentes, enfim, uma série de coisas que podem acontecer e que as pessoas precisam parar alguns dias de trabalhar e essas pessoas não podem ficar sem ter o que comer só porque elas não trabalharam num dia ou no outro. Né? E tem uma coisa, e muita gente diz assim, mas vai dar dinheiro para todo mundo se trabalhar? Vai. Sabe por quê? Quem é mais rico tem isso. Ganha dinheiro sem trabalhar. Podem ter certeza. Né? Tem propriedade, tem a renda de herança, né? Tem um monte... As pessoas mais ricas têm direito à renda, têm acesso a muita renda que não vem do trabalho delas. Herança é isso, é uma renda que não vem do trabalho. Propriedade é isso. A pessoa tem um apartamento, aluga o apartamento. Essa renda não vem do trabalho dela. Né? Então, a gente devia fazer com que todo mundo tivesse direito a isso também. E a gente tem muitas mulheres em Rio das Pedras, né? Tem muitas mulheres mãe solo, né? Mulheres que
além, infelizmente, acaba, né, geralmente caindo sobre a mulher essa dupla jornada de trabalho, né, trabalho doméstico que não é remunerado, né? Então, essa renda básica também certamente Exatamente. fortaleceria ainda mais. E nos anos 70, a gente tinha um movimento de feministas, marxistas, inclusive, mas que criticavam os marxistas homens por não levarem isso em conta, que era o movimento de salários para o trabalho doméstico. Ou seja, a gente faz esse trabalho doméstico que todo mundo diz que é por amor, né? A Silvia Federici tem uma frase que diz assim: eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Então, todo esse trabalho de cuidados com a casa, com os filhos, etc., que é um trabalho não remunerado, deveria ser remunerado com um salário para o trabalho doméstico a que as mulheres teriam direito. É uma espécie de romantização, né, do trabalho. Bom, Exato. vamos encaminhar, então, para você falar um pouquinho do partido, né, do PSB, Socialista e Liberdade, como que foi a sua entrada, né? Então, eu fui para o PSB, eu era do PSOL, né? Eu fui para o PSB com o Freixo. Eu sou do grupo do Freixo. O Freixo fez esse movimento de ir para o PSB para ter uma candidatura a governador mais viável, né? Eu apoio muito o Freixo, acho a candidatura dele importantíssima. Acabou de sair o Datafolha, dando Cláudio Castro com 31% e Freixo com 27%, o que é uma ótima notícia. E eu fiz esse movimento para fortalecer esse grupo dele no PSB, né? Eu e outras pessoas foram para lá e eu fui convidada para coordenar o programa de governo dele. Então, eu coordenei o programa de governo do Freixo lá no PSB, por isso eu fui para o PSB. Então, eu sou nova no partido, né? Não tem muito tempo, ainda não conheço tão bem, mas acho que é um espaço aqui no Rio de Janeiro para a gente criar uma alternativa ali de esquerda no PSB. Tati, a Terra é redonda, certo? Certo. Sua propaganda? Eu vi sua propaganda no seu Instagram. A Terra é redonda. Porque você é professora, filósofa, historiadora, cientista, né? Na área da matemática, das exatas. E aí você lançou um livro, né? O Dia em que Voltamos para Marte, que tem vários pontos, né? Aí eu peguei no segundo momento e falar sobre progresso, né? A ciência e tecnologia e o uso do aprimoramento, né? Melhorias para a sociedade. Então, você também leva muito isso também nas suas pautas, né? Onde você vai, ainda mais agora, né? Que está em campanha política. Que você falasse um pouquinho sobre isso, o progresso, sobre o uso das tecnologias e ciência e o negacionismo também, né? Que tem uma total relação. Exatamente. Esse meu livro é sobre isso, né? Quer dizer o quê? Que a gente hoje tem um mundo, né, que está ameaçado pelas mudanças climáticas. A gente precisa enfrentar esse problema urgentemente. Realmente, isso ameaça a humanidade, né? Uma série de coisas que a gente fica ameaçado com as mudanças climáticas, e tem uma parte das pessoas, principalmente esses bilionários, que querem negar esse problema, fazendo o quê? Indo para Marte. Tem gente indo mesmo, né? Querendo procurar a solução em outros planetas. Por isso que meu livro se chama O Dia em que Voltamos de Marte. Ou seja, a gente tem que procurar as soluções aqui na Terra, com os pés bem fincados no chão e levando em conta principalmente os efeitos para as populações mais vulneráveis, que vão ser os primeiros a sofrer com as consequências da crise climática. As enchentes vão ser mais frequentes e mais intensas, as secas vão ser mais frequentes e mais intensas, né? Então, quem vai sofrer mais são as pessoas que mais precisam. Vai ter fome, né? Vai ter pessoas desabrigadas, né? Tudo isso vai afetar muito as pessoas mais vulneráveis, né? Então, esse problema a gente precisa enfrentar aqui na Terra. É disso que eu falo no meu livro. Você também falou, né? Você também já colocou algumas propostas, né? Queria que você falasse um pouquinho dos seus compromissos, né? Falasse um pouco mais dos seus compromissos, né? Com a galera que está entrando. Lembrando, galera, que essa live ela está sendo gravada, quem está vendo agora pode rever e quem não viu pode ver, tá bom? Seus compromissos. Meus compromissos na campanha? Isso, na campanha. Ah, sim. Então, na campanha, foi o que eu falei aqui, né? Defender a universidade pública, mais investimentos para a gente ter políticas de permanência na universidade, bolsa, alojamento, bandejão, assistência estudantil. Para isso, a gente precisa derrubar o teto de gastos urgentemente, vai ser minha primeira medida, né, junto com o Lula. O Lula já se comprometeu com essa pauta e eu quero ajudar o Lula a derrubar o teto de gastos. Em segundo lugar, defender um programa de renda básica,
né? A gente já teve o Bolsa Família, que era um bom programa, agora tem esse Auxílio Brasil, que é péssimo, né? O valor pode até ser bom, mas ele é mal desenhado, desperdiça dinheiro, tem gente que não recebe, ninguém sabe se vai continuar recebendo. Então, a gente tem que ter um bom programa de transferência de renda, que eu também vou defender isso lá, e defender as leis ambientais que foram revogadas pelo Bolsonaro, né? Vocês lembram daquele ministro lá dele, o Ricardo Salles, que disse que ia passar a boiada, né? Eles passaram a boiada. Então, a gente tem que revogar todos esses retrocessos na área ambiental do governo Bolsonaro, defender a Amazônia, combater o desmatamento, tudo isso. Douglas? Opa. Não, dentro ainda dessa pegada dos compromissos, Tati, né? Você muito bem preparada, isso é muito importante, a gente ter pessoas que sejam comprometidas com as nossas pautas, mas que estejam preparadas para enfrentar, né, e fortalecer a luta no campo lá político mais amplo, no Congresso, que é fundamental. E aí, certamente você está a par, né, da agenda, da construção da agenda Rio das Pedras, né, tem a agenda Rio 2030, que tem pautas ambientais, mas tem várias outras pautas que são fundamentais para as favelas e periferias. Queria que você formulasse, assim, para o pessoal que está acompanhando, o seu compromisso com essas pautas da agenda, né, com essas pautas que a gente tem levantado no Rio das Pedras. Você tem circulado para o Rio das Pedras, você sabe de muitas demandas que a gente tem dentro da área ambiental, questão de educação profissional, educação de jovens e adultos, enfim, se pudesse, só para a galera que está acompanhando saber desse compromisso conosco, no Rio das Pedras, mas com as periferias, com as favelas como um todo, né? Com certeza, gente. Eu acho que uma das questões, né, pelo que eu vejo, que é importantíssima e que na Agenda 2030 é colocada, é a questão do saneamento, né? Tem uma questão de política habitacional e saneamento, né, que são muito graves ali, né? Nesse dia que eu fiz a visita, eu fiquei muito impressionada com essa coisa de que o Rio, isso aí, bom, vocês sabem melhor do que eu, mas que a variação, né, do Rio é mesmo até com a variação das marés, né, no nível do mar, a altura do rio varia. E isso, gente, com um aumento mínimo do nível do mar, vocês imaginam como vai ser. E também uma outra coisa que falaram, né, no dia que eu fui fazer a visita, eu acho que foi a Bruna, que é da Agenda 2030, justamente que falou, não lembro mais se foi exatamente ela, mas é que já houve uma tentativa de desassorear o rio para tentar escoar melhor a água, mas que quando foi feito isso, os imóveis começaram a ceder, porque o terreno é muito pantanoso ali, né? Então, tem um problema estrutural mesmo desse terreno ser pantanoso, né? Ou seja, eu acho que a gente precisa, além de saneamento básico, de uma política habitacional ali, urgentemente, né? Retomar programas habitacionais que foram interrompidos nesse governo e que a gente precisa pensar esses programas habitacionais a partir dos efeitos das mudanças climáticas, porque a gente precisa oferecer moradias dignas para as pessoas que não sejam suscetíveis às enchentes, por exemplo, como vocês vivem, né, em Rio das Pedras. Então, eu acho que isso é fundamental. E é uma questão ambiental, né? Isso é que é importante da gente ver. É uma questão ambiental. Não é só uma questão de justiça social, é uma questão de justiça ambiental também. Sim, exatamente. A gente tem sofrido isso, a questão da moradia é gravíssima, né? A gente tem uma densidade demográfica muito grande, mas uma ausência quase que total de política pública habitacional, né? Política habitacional, seja na esfera municipal, enfim, nas outras esferas. Tem alguma pergunta, algum comentário, Cássio? Só para a gente dialogar aí com a galera que está... Sim. Adriano Alves. A pauta é investir nas políticas públicas e na qualificação profissional dos jovens para que possamos ter um futuro próspero. E a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre construção de políticas públicas, através também do nosso olhar, né? Da nossa educação aqui, enquanto coletivo, e democratizar essas informações, né? Levar pautas sociais, políticas, enfim, nosso ativismo aí, para vocês, né, que estão aí se candidatando, mas também tem uma representatividade, né? Também por aqui tem muitas pessoas engajadas, né? E também líderes comunitários, né? Tem a Érica, que também faz a coordenação da renda básica, a Bruna, né, que ela está na parte da coordenação da agenda Rio das Pedras, foi a Bruna que levantou esses dados, esses estudos, né, que também fez esse caminho, né, do Rio das Pedras, que dá o nome, né, à favela, e alertando sobre essas questões, né. Então, as políticas públicas
que a gente luta também, né, que seja algo institucional, é sobre isso, né? E você está dentro dessa demanda, né? Você sempre está aqui, está convivendo com a gente, está sabendo as nossas questões, e é interessante que a universidade, que a universidade, né, o PRJ, que seja, entra também, né, aqui em Rio das Pedras, e também nós vamos até a universidade, né, democratizar esse acesso à informação. Você fala muito isso, né? Deixou bem claro que a democratização, né, os acessos às universidades, enfim, não é só de permanecer, né, necessariamente, tá? Porque precisa que tenha aí um lado para os alunos permanecerem e ficarem, né, concluírem, mas também quem está de fora possa visitar, né? Também fala sobre isso. E esse é o comentário, então, do Adriano Alves, né, que a pauta é investir nas políticas públicas. Boa, eu vou pegar um gancho no Adriano. O Adriano está sempre acompanhando a gente aqui, né, junto com muitas professoras, né, a galera aí, a juventude de Rio das Pedras. E bem rápido, Tatiana, eu sei que o tempo é curto, mas você está com a agenda apertada, mas só diferenciar para quem está acompanhando, a galera que não sabe muito bem essa diferença, entre política pública e projeto. O pessoal tem uma demanda muito grande por projetos sociais e tal, mas é importante ressaltar o papel da política pública. E você, como uma servidora, né, numa universidade federal, enfim, pode, acho que, apresentar isso melhor para o pessoal. Eu vou aproveitar e juntar com a pergunta do Adriano também sobre formação, né, gente? Eu defendo, né? Eu falei aqui no início que defendo as universidades públicas, mas eu esqueci de uma coisa fundamental. Eu não defendo só as universidades, não. Eu defendo a educação federal como um todo. Eu, como deputada federal, posso ajudar muito a educação federal. E o Brasil tem um projeto maravilhoso, que é o projeto dos institutos federais. Os institutos federais são instituições de educação técnica profissional e também de ensino superior, que têm uma capilaridade muito grande, tem instituto federal em vários lugares do Rio de Janeiro. Eu, nessa campanha mesmo, já fui em Nilópolis, Realengo, tem um monte, né? E esses institutos federais, eles podem contribuir, inclusive, para a formação técnica profissional e para o desenvolvimento local. Então, é justamente isso. Isso é uma política pública, né? Você tem instituições federais de formação técnico-profissional. Isso não é só projeto social, porque o projeto social vai um pouco assim, o sabor do vento. Às vezes existe, às vezes não existe, depende de investimento. Política pública não, é uma coisa que pode ter uma continuidade. Tanto é que aí a gente viveu anos de governo Bolsonaro atacando a educação federal e a gente sobrevive. Os institutos federais estão sofrendo muito com os cortes, mas sobrevivem. E agora a gente tem que retomar os investimentos. Então, eu acho esse projeto incrível, eu acho que a gente precisa expandir os institutos federais, tenho certeza que o Lula ganhando esse vai ser um projeto fundamental, e eu quero estar lá também no Congresso Nacional para ajudar nesse projeto aí, que pode ajudar muito na formação técnico-profissional da juventude. Precisamos muito de um IFE, né, no Instituto Federal, na região de Jacarepaguá. Quando a gente coloca essas demandas, não é para Rio das Pedras em si. A gente sabe que, né, a função de deputado federal, estadual, é muito mais ampla do que isso, mas a região de Jacarepaguá tem uma densidade muito grande, tem muito jovem, e seria fundamental. Exatamente. Tá? Não, vou batalhar por isso, gente, já prometo. Um Instituto Federal aí na região. Então, Maravilha. vamos às considerações finais, né? Pois é, está sendo rapidinho, a gente está correndo, né, para não atrapalhar a sua agenda. Mas vocês viram que a gente está conseguindo, mas vocês viram que a gente está conseguindo falar de tudo. Sim, não, está ótimo. A dinâmica está ótima, a galera está acompanhando. A minha formação inicial é em matemática, gente. Então, eu sou objetiva, sintética. A gente conseguiu, em meia hora, falar de tudo. Né? Eu quero dizer, gente, assim, falar um pouco da importância dessa eleição. Né? Essa eleição, eu acho que é a eleição mais importante das nossas vidas, porque é uma eleição em que a gente tem, de um lado, o fascismo, né? Um governo antidemocrático que atenta contra a democracia, e, de outro lado, a democracia. É isso. Eu acho que o Lula sacou isso, ele está fazendo uma frente ampla, uma aliança ampla, para devolver o Brasil para o caminho da democracia, que é o caminho da nossa Constituição de 88, com nossos direitos fundamentais, com políticas públicas, com investimento em educação, saúde, cultura. Isso é muito estratégico nesse país e vem sendo atacado desde 2016. Então, a gente precisa
derrotar o fascismo, eleger Lula no primeiro turno e eleger deputadas, porque a gente também precisa de mais mulheres na política, comprometidas com essa causa, eu acho, de defesa de direitos, combate à desigualdade, defesa da educação, da saúde públicas, que são as minhas pautas, né? Então, também quero pedir o apoio de vocês. Eu estou lá nas redes sociais, podem me seguir no Instagram, tatianaroque.oficial, no Twitter, @tatiroque. Meu número é 4013, né? E vocês podem contar comigo para defender renda básica, uma universidade democrática, institutos federais na região de Jacarepaguá, né? Políticas públicas de saúde, educação, cultura e também o enfrentamento das mudanças climáticas. Essas são minhas pautas fundamentais e eu conto muito com o apoio de vocês, porque eu não tenho mandato. Eu sou nova na política e a diferença entre quem tem mandato e quem não tem mandato é muito grande. Quem tem mandato tem muita estrutura, muito mais estrutura que eu só tenho vocês. Então, eu preciso muito do apoio de vocês. Obrigada, gente. Nada. Muito bom. Maravilha. Eu quero agradecer. Foi uma roda de conversa curta, apesar do tempo, mas seguimos o roteiro, né? Isso é importante. Galera que, volto a dizer, que tem dúvida ou algo assim, a gente está nessa demanda, né, de trazer os candidatos, deputado federal, estadual. E é isso, gente. Boa noite a todos e a todas e até a próxima. Obrigada, Tati, foi um prazer. Boa noite, Tá aí, gente. galera. Tá aí mais uma roda de conversa como candidatura progressista. Vocês viram que a professora está preparada, né, com boas propostas, então acompanhem, pesquisem, saibam mais, que certamente vai ajudar na escolha de vocês. Tatiana, muito obrigado mais uma vez. Galera, um abraço e até semana que vem. Tamo junto. Valeu. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu. Igualmente.